Graça e paz, meus irmãos, todos bem? Se você já participou do primeiro e do segundo vídeo, sejam bem-vindos aqui. Se não, vou pedir para você voltar, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, o primeiro e o segundo vídeo da nossa escola de obreiros, tá? A gente já gravou um primeiro vídeo introdutório, né? A primeira aula oficialmente é o vídeo 2, e agora a gente vai para a segunda aula, vídeo 3, tá bom? Então, nessa segunda aula, eu quero começar lendo com vocês um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 1, tá? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, tá? Qual que é o grande objetivo da gente ler esse texto aqui? É entender que para Deus, e através da inspiração do autor de Hebreus, que a gente já leu que toda a escritura é divinamente inspirada, ele traz para a gente um entendimento, primeiro, né, de o que são princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses são os princípios elementares da fé de Cristo. Então é super importante que a gente saiba disso. Só que ele faz uma provocação. Ele fala assim, eu quero que vocês coloquem de parte os princípios, porque nós não vamos lançar de novo os princípios, e vamos avançar para aquilo que é perfeito. Não abandonando, mas seguindo adiante. O que ele está me dizendo é que arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mão, ressurreição de mortos e juízo eterno são 6 princípios elementares da fé cristã que a gente deveria não parar nele, né? Então tem muita gente que está dentro da igreja até hoje discutindo a salvação. Será que eu vou ser salvo? Se eu fizer isso, eu perco a salvação? Se eu fizer isso, eu ganho a salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Se você ainda está nessa discussão a respeito de salvação, é porque você não entendeu a graça de Deus e o favor imerecido que nós recebemos de Cristo na cruz. A discussão do cristão hoje não é se pode ou não pode, é se deve ou não deve, se isso edifica ou não edifica. O cristão que é maduro, e eu estou falando com pessoas que anseiam ser obreiros, se você anseia ser um obreiro, você não devia estar mais discutindo se é salvo ou não, você devia estar indo para discussões mais profundas a respeito de como frutificar ou como não é o que eu faço ou não para glorificar o nome de Jesus. Então, a gente vê discussões, né? Poxa, tatuagem é pecado? Bebida é pecado? Irmão, eu até no começo da fé eu passava muito tempo discutindo se isso era pecado ou não. Hoje a minha pergunta é, edifica ou não edifica? Porque nós não estamos mais discutindo os princípios elementares. A gente entende aquilo. Primeiro, você precisa dominar muito a palavra de Deus. É isso que eu tenho falado nas outras aulas. E se você tem frequentado os cultos, você me ouve falando isso o tempo inteiro. Aprenda a respeito da palavra de Deus para que você tenha princípios de fé muito sólidos, capriche no discipulado, pergunte para o seu pastor, para o seu líder, se você está lá com a gente, pergunte, insista, porque você não pode ter dúvidas a respeito disso. A gente está procurando coisas mais profundas. Bruno, como eu faço para avançar para coisas mais profundas? Então, a gente já te passou a dica do plano de leitura, se você está participando lá do grupo com a gente passa várias instruções aqui para você ler a palavra, e se você é uma pessoa que está se dedicando a ler a palavra, então você vai encontrar na palavra os princípios para que você possa caminhar por ela e ter uma vida espiritual abundante, plena. O que eu te disse, né? Que toda a escritura, ela além de ser divinamente inspirada, ela não é de particular interpretação. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para me explicar, para que eu possa interpretar a maneira de Deus aquilo que o Senhor está falando. Então, se você é uma pessoa que está lendo a Bíblia, você vai encontrar alguns textos na Bíblia, e hoje eu vou focar um pouquinho mais em oração. Já que a gente está falando de lugares mais profundos, a gente só chega em lugares mais profundos com Bíblia e oração. Então é maravilhoso a gente fazer as nossas orações comunitárias como igreja, como corpo de Cristo, mas é muito importante você avançar para um lugar de oração em particular, tá? Lucas capítulo 18, verso 1, quando Jesus vai propor a parábola do juiz iníquo, ele diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele conta a parábola do juiz iníquo, que foi importunado por uma viúva, que ele cedeu por causa da importunação e por causa da insistência. Só que o comecinho dessa parábola é impressionante. O dever de orar sempre e não esmorecer. Irmãos, orar sempre e orar sem esmorecer é um dever de todo cristão.
é um dever de todo cristão, principalmente se eu estou falando com obreiros aqui que anseiam o episcopato. Então, coisas que você precisa entender. Jesus orava. A gente tem relatos na Bíblia de Jesus insistindo mais de 3 vezes em oração no mesmo assunto. Jesus orava quando ia ao monte, Jesus orou quando permaneceu os 40 dias no deserto, e temos relatos também de Jesus passando a noite em oração. Jesus orou também no Getsemane. Se ele, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, orava, como é que nós vamos querer viver uma vida sem oração? Jesus, quando foi vencer a tentação de Satanás no deserto, ele sempre dizia, porque está escrito. Se Jesus usava as escrituras e se Jesus usava a oração, como é que a gente vai viver uma vida sem oração e sem escritura? Então não faz o menor sentido pra gente, amém? Vou continuar aqui com vocês. Jesus nos orienta também em Mateus capítulo 6 a respeito de como nós deveríamos orar. Jesus ele me diz que o tipo de oração que ele espera que a gente faça é uma oração, primeiro, em particular, uma oração a Deus, uma oração em secreto. Se você não tem capacidade de orar em secreto, é porque você ainda não encontrou a maravilha desse lugar de comunhão. A gente precisa aprender a orar em secreto. Jesus me diz, quando entrares no teu quarto, Mateus capítulo 6, verso 6, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu sempre digo isso na igreja. Deus não ouve oração. Deus vê oração. Às vezes a gente tenta impressionar Deus com as nossas palavras, mas o objetivo da oração não é que eu impressione Deus ou que eu faça com que ele mude de opinião. A parábola do juiz iníquo me dá uma das características do poder da oração a respeito de mover o céu. Mas será que o que falta para o céu ser movido é somente que eu insista ou que eu me alinhe e que eu seja capaz de ouvir também o que Deus está falando? Então, Deus ele vê as minhas orações, ele vê o meu coração. Quem precisa da oração sou eu preciso de oração, para que eu esteja alinhado, para que eu seja sensível a me posicionar no lugar e na forma como o Senhor quer, para que ele possa falar através da gente. Então, a oração é essa chave que nos alinha à vontade de Deus, tá bom? Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos, capítulo 12 e verso 12. Está escrito assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Sejamos perseverantes na oração, sejamos que a gente regozije na esperança e sejamos pacientes na tribulação. Mas é a oração o lugar de perseverança do cristão. Então eu não oro somente para que Deus mude todas as coisas ao meu redor, eu oro até para que Deus me mude, até para que eu esteja na posição certa que Ele deseja para aquele momento. Na oração, Cristo conseguiu entender que aquilo que para muitos era um fracasso, ir para a cruz, era na verdade o triunfo de Deus, ferramenta através da qual o Senhor exporia todos os principados e todas as potestades à vergonha e aplicaria o seu plano eterno de salvação. Jesus só teve a percepção do que era o sucesso no coração de Deus para a missão que Deus tinha entregado para ele através da oração. Muitas vezes nós estamos perseguindo coisas que para a gente é sucesso, mas que para Deus não é sucesso, por falta de oração, por falta de alinhamento. Pessoas que perderam suas famílias em nome de ministérios, ou pessoas que fizeram muito para Deus e no meio do caminho não perceberam a ausência de Jesus. Tem uma história que eu gosto muito, que diz que quando Jesus era pequeno, seus pais foram visitar um templo, e ele entra no templo e os pais estão voltando para casa, e eles se dão conta no meio do caminho de que eles esqueceram Jesus no templo. Irmãos, essa é uma história que tem um significado muito profundo. Quantos dos nossos irmãos estão caminhando há dias e esqueceram Jesus? Esqueceram Jesus no templo, esqueceram Jesus em algum lugar? Quantos passos nós seríamos capazes de dar sem Jesus? Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos uma vida enraizada em oração. A igreja brasileira, a igreja de Cristo, você, obreiro do Senhor, precisa ter uma vida abundante, perseverante, insistente em oração. E ainda que as coisas não aconteçam, oração não é um passe de mágica que você vai dando comandos espirituais para que as coisas aconteçam como você quer. Oração é de fato se colocar à disposição de Deus para que Ele te dê a fé, não só de conquistar, mas a fé de suportar e de permanecer no lugar que o Senhor tem para a gente. Amém? Então, oração.
Filipenses capítulo 4, verso 6. Olha o que está escrito lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sejam conhecidas as suas petições. Irmãos, no momento de oração, nós podemos adorar, nós podemos pedir, nós podemos nos entregar, pedir livramento. O momento da oração é de toda a nossa experiência cristã, toda a nossa espiritualidade, ela é aprofundada. Então, faça suas petições, e aqui ele usa, além da palavra oração, a palavra súplica e ação de graça. Então, temos que orar, suplicar e agradecer. Eu acho que é um bom indicativo de que, se nós entramos no lugar de oração, a gente sempre deve levantar esse lugar de oração com uma palavra de gratidão, com uma palavra de graça na boca, porque sabemos que o Senhor tem nos ouvido. Além de ouvir as nossas petições, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui no livro de Filipenses, a gente também tem um texto no livro de Tiago que eu gosto muito, Tiago capítulo 5, verso 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai-vos, pois, os pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Confissão e oração fazem parte de um lugar de cura, fazem parte de um lugar de avivamento. Se a gente quer ser uma igreja avivada, uma igreja curada, oração faz parte daquilo que nós apresentamos diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Além da gente ter o mandamento de orar sempre e nunca esmorecer, como está em Lucas 18:1, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo me lembra: orai sem cessar, o tempo inteiro. Você precisa ter uma vida abundante de oração, amém? 1 Pedro capítulo 4, verso 7, diz que o fim está próximo, portanto, vigiai e orai. A oração é o que alinha a gente ao centro da vontade de Deus, principalmente agora que estamos perto do encontro com o nosso Senhor. Então, você que é obreiro, não deixe de ter uma vida de oração. Eu mandei para você lá no nosso grupo todo um plano com um devocional para você fazer, um plano de leitura bíblica. A minha recomendação é que você leia a Bíblia no mínimo, 3 vezes ao ano, né? 3 vezes a Bíblia inteira, capa a capa, no ano, e que você vá alternando isso, mas um dever que você tem todos os dias: orar. Ore de manhã, de tarde, de noite, ore sem cessar. Se tranca no seu lugar secreto. Eu tenho o meu lugar secreto. Cada um encontra um lugar onde você possa orar ao Senhor e ser visto pelas suas orações. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Bruno, mas eu não sei orar. Não deixe se enganar. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele tem olhado o teu coração e tem buscado para ver se ele vai encontrar um lugar, né? A Bíblia diz em Hebreus também que Esaú procurou com súplicas e oração um lugar de arrependimento, não achou. Porque não são as nossas palavras que impressionam Deus, mas o nosso coração disponível ao Senhor, amém? Então, que o Senhor te abençoe e que você seja abundante em oração. Deus abençoe.